Digníssimas autoridades presentes e representadas, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos que nos acompanham pela tvc.com, nossos votos cordiais de muita paz. No dia 23 de novembro de 1793, na Catedral de Notre-Dame de Paris, Pedro Gaspar Chometa, que representava a comunidade local, assomou ao púlpito do venerando templo gótico, no fragor da Revolução, e proclamou: ciência e razão, eis os nossos deuses, diante dos quais não reconhecemos quaisquer outros. A França, que se libertou do jugo dos Bourbons, não tem necessidade de Deus. Expulsemos Deus do nosso país. Logo depois do aplauso, um simulacro de procissão saiu da sacristia do santuário e fez o contorno da igreja, carregando uma jovem de nome Candeiro, bailarina do Teatro da Ópera Parisiense, que representava a nova deidade francesa, a deusa razão. Logo depois, no fragor dos dias do terror, Robespierre, para demonstrar a sua ojeriza a qualquer formulação religiosa, fez que todos os nomes que nomeavam os bulevares, as avenidas da cidade de Paris e por extensão da França, e que evocassem também personalidades religiosas, fossem substituídos pelo calendário da Revolução. Mas esse mesmo Robespierre, que havia sido dos admiráveis filósofos do movimento que derrubou os Bourbons em 1789, logo parecia enlouquecer, fazendo que a França mergulhasse em um rio de sangue pelo número de vidas decapitadas na guilhotina. Logo depois, no ano de 1802, Napoleão Bonaparte, o grande corso, sucedendo a jornada dos seus antepassados, vitória após vitória, ambicionou pelo cargo de Supremo Magistrado da França e, para lográ-lo, firmou uma concordata com o Papa Pio VII na Santa Sé, no Vaticano, trazendo Deus de volta à França. Deus que havia sido exilado pelo discurso inflamado de um ser atormentado, agora retornava através do decreto audacioso de um cabo de guerra. E no dia 2 de dezembro de 1804, no momento da sua coroação na mesma Catedral de Notre-Dame, para cujo ato havia sido convidado o mesmo Papa Pio VII, Napoleão, quebrando o protocolo, para demonstrar a sua ojeriza fé religiosa, e ao representante da Cúria Romana e dos católicos do mundo, tomou a coroa de suas mãos, auto-cingiu-se e de imediato coroou Josefina, iniciando o período napoleônico. Logo depois, mandou encarcerar o Papa na cidade de Fontainebleau. Deus voltava à França e ligava-se através da religião dominante aos interesses políticos e sórdidos do grande e insigne imperador.
no ano de 1815, na cidade de Nimes, a intolerância religiosa matou 15.000 protestantes huguenotes, fazendo que as águas do rio Loire ficassem poluídas pelo número de cadáveres. Sucedem-se os acontecimentos nesse país maravilhoso, representante da latinidade. E no mês de novembro de 1831, porque predominasse o totalitarismo da fé e a castração das liberdades, 3 insignes sacerdotes, um deles bretão, levantaram-se para, através do periódico L'Avenir, publicado na Rive Gauche, estabelecer a necessidade de Deus e liberdade para os cristãos. Lamennais, acompanhado dos seus amigos d'Alembert e Lacordaire, haviam estado poucos anos antes com o Papa Pio XII, Leão XII, que sucedera a Pio VII, e este percebera que aqueles jovens seriam revolucionários. Tentou mesmo seduzir Lamennais, oferecendo-lhe o anel e a toga cardinalícia para poder silenciar o verbo, a palavra inflamada no jornal, que saía daquela parte de Paris para sensibilizar o mundo, sem haver logrado êxito. Mas dessa maneira, Leão XII estimulou os jovens a que permanecessem fiéis à Igreja e continuassem com seu trabalho de esclarecimento de consciências através do periódico O Porvir. Lamennais tinha na Cúria Romana um irmão, Jean, que desfrutava de privilégios diante do papado. E naquele mês de novembro de 1831, os 3 estoicos desejavam retornar a Roma para solicitar a sua santidade, que permitisse o direito de liberdade de escolha, a busca da verdade nas suas dimensões mais variadas, desde que houvesse o respeito à cidadania, aos direitos humanos e, acima de tudo, a construção dos valores éticos morais no âmago de cada alma. Empreenderam a viagem e, chegando a Roma no mês de março, conseguiram saber que Leão XII havia desencarnado e estava sentado na sede gestatória o Papa Gregório XV, caracterizado pela intolerância, pelo vigor das suas paixões políticas e pela arbitrariedade com que comandava a Igreja. Durante uma semana, embora houvesse mandado antecipadamente ao Papa as razões do encontro que pretendiam manter, eles conseguiram uma audiência e tiveram que esperar um momento por mais de 1 hora, nas antessalas, nos corredores, até chegarem à sala principal, onde se encontrava reunida a corte vaticana. O Papa, segundo Tiquet, o narrador da história do cristianismo, estava com a sua indumentária alvinitente. Era um homem de alta estatura, de nariz adunco, de expressão severa, que procurava disfarçar através dos hábitos diplomáticos a dureza do seu coração. Os 3 sonhadores acercaram-se então a um sinal do chefe de cerimônias para poder apresentar ao Papa a sua rogativa pela verdade do Evangelho de Jesus, destituído esse Evangelho de todas as aparências clericais, libertado dos dogmas, para que as massas sofridas da França e do mundo tivessem direito à verdade na sua dimensão mais gloriosa. O Papa, no entanto, que era arbitrário, conversou sobre outros temas,
ofereceu alguns dos santinhos que eram protetores, apresentou a sua caixa de rapé de lápis lazuli, porque era muito elegante naquela época, para que os jovens se servissem, e eles recusaram. Um dos cardeais acercou-se do Papa e, de maneira jocosa, narrou uma anedota, de certo modo, muito antipática para os franceses. A anedota dizia que os franceses não acreditavam no purgatório e, por consequência, ou estariam nos céus ou se encontrariam nos infernos após o seu decesso celular. As gargalhadas de zombaria constrangeram os 3 idealistas fiéis a Jesus, mas eles não se deixaram atemorizar e, mais de uma vez, tentaram conduzir o diálogo para os interesses da comunidade, no que não lograram êxito, e o Papa, depois de sorrir para eles, foi atender aos embaixadores, porque era mais interessante os negócios do Estado do que a realidade divina. Retornam Lamennais, Lacordaire, Montalbán, profundamente decepcionados. Ainda se encontravam em Roma, quando tomaram conhecimento da decisão do Papa de punir severamente qualquer movimento liberal. E agora deveriam encetar a viagem de retorno a Paris, sendo que Lamennais, o mais arrebatado, optou por viajar à Alemanha, onde era aplaudido, e enquanto se encontrava em Munique, tomou conhecimento de uma das atitudes mais revoltantes do período de Gregório XV. A Rússia havia invadido a Polônia, e o Papa pedia aos poloneses que era da vontade de Deus que se submetessem ao tacão imperialista da Rússia, que respeitassem as ordens que vinham de Moscou, submetendo-se à proposta da divindade para que o povo, na humildade, aprendesse a ganhar o caminho para os céus. E naquele momento do Império Austro-Húngaro, as injustiças percorriam todos os lugares com o apoio do papado em Roma. Lamennais não suportou esta ofensa à dignidade humana e proclamou em discursos veementes, arrebatadores, a necessidade de Deus e liberdade, recebendo então a sua primeira punição. E ao voltar a Paris, o periódico L'Avenir, que estava percorrendo a Europa e sensibilizando a opinião dos libertários de consciência e dos interesses apaixonados da política vil do Vaticano, para que a partir daquele momento nada mais publicasse. Lamennais foi perseguido porque escreveu um libelo terrível contra Roma e o seu papado. Lacordaire e Montalbán foram afastados das lides religiosas, e porque o ardor entusiástico de Lamennais prosseguisse, foi encarcerado vilmente, morrendo num catre imundo, numa das prisões hediondas de Paris. No entanto, esse grito de liberdade, na busca da verdade que todos anelamos, não desapareceria no silêncio da tumba, porque no dia 31 de março de 1848, data inesquecível, quando Karl Marx apresentou em Londres o seu manifesto comunista, asseverando que a religião era o ópio das massas. Logo depois, entre as 20 horas e o amanhecer de 1º de abril, no outro lado do oceano, na pequenina Hydesville, uma família fundamentalista do protestantismo não conseguira dormir em razão dos ruídos que perturbaram o cottage durante toda a noite. Iniciava-se então o admirável fenômeno das comunicações mediúnicas em 2 vias, em que se apresentavam perguntas e obtinham-se respostas, confirmando a palavra sublime de Jesus, quando anunciara
no dia em que eles se calarem, os discípulos as pedras falarão. Esses fenômenos de Raidersville comovem a América e na sucessão dos anos transfere-se para a Europa via Inglaterra. Logo depois, indo assentar os seus arraiais em Paris, a cidade-luz, despertando o interesse de grandes pensadores que haviam abraçado a doutrina de Auguste Comte, o positivismo, como sendo a melhor solução filosófica para enfrentar a ditadura da religião e a decadência dos valores éticos do cristianismo. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que se havia destacado na área da educação, que tiveram a oportunidade de preocupar-se com a educação dos jovens, através de 2 educandários que ele iniciara e os teve que fechar, foi atraído a esses fenômenos que sacudiam a opinião pública e eram motivo de sarcasmo, de ironia e de reflexões dos periódicos parisienses. E na última terça-feira do ano de 1855, no mês de maio, o emérito filósofo, filólogo e pedagogo Denisard Rivail estava na residência da senhora Pleine-Maison, observando aqueles insólitos fenômenos. Enquanto para alguns não passava de curiosidade a perconsciência do eminente pensador, logo se deu conta que estava diante de um mundo novo a devassar, e porque tivesse interesse em conhecer a verdade na sua dimensão mais gloriosa, o emérito educador aprofundou a sonda das observações e pesquisas, e graças à generosidade da família Baudin, na sua residência, ele manteve contato com os imortais, recebendo as respostas mais claras a respeito dos tormentosos problemas da vida, das inquietantes aflições que fazem da criatura humana um ser atormentado. E foi ali, através da sensibilidade mediúnica de 2 jovens, e logo depois de mais outras jovens, assim como de outros companheiros, nasceria a obra ímpar, demonstrativa da imortalidade da alma, que é o Livro dos Espíritos, apresentado em Paris, no sábado glorioso de 18 de abril de 1857, inaugurando a era nova do espírito imortal. Abandonando a sua postura gloriosa de educador, o professor Rivail preferiu adotar o pseudônimo de Allan Kardec, que evocava uma das suas reencarnações, ali mesmo nas Gálias, há 2000 anos quase, no período em que Júlio César enfrentara Vercingetorix, e as Gálias refletiam a sabedoria divina, especialmente no culto aos antepassados, na crença na imortalidade da alma, na reencarnação, quando ele havia sido o sacerdote druida que se comunicava nobremente com o mundo espiritual. Allan Kardec passa a compreender que o espiritismo, que irá definir como sendo uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal, é a única fórmula básica na área da pesquisa racional para poder decifrar a incógnita da vida e oferecer os nobres objetivos existenciais. Ele percebeu de imediato que era necessário divulgar a verdade. E para tanto, no dia 1º de janeiro de 1858, cria a Revista Espírita, esse admirável órgão do periodismo que se encarrega de enfrentar a idiosincrasia clerical que ataca o nascente espiritismo, a hipocrisia do materialismo dialético e mecanicista que pretendia reduzir tudo ao nada,
e do nada dar origem a tudo, para depois compreender o insigne mestre que era necessário prosseguir nas investigações. E então, no mês de abril, ele inaugura a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é a primeira célula organizada de espiritismo, para abrir as portas à imortalidade, a fim de se comunicar com as criaturas humanas e oferecer a verdade do Deus único, já que a primeira questão do Livro dos Espíritos dizia respeito a essa incógnita de todos os tempos. E é a partir daí que a obra colossal da codificação expande-se, e lentamente, na sucessão dos anos, vão sendo apresentados os seus alicerces, os pilotis sobre os quais será erguido o templo da fraternidade universal, na condição de ciência que investiga, de filosofia que esclarece e de religião com valores éticos morais que remontam aos gloriosos dias de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, conforme eles viveram a mensagem da Boa Nova. Vem de imediato o Livro dos Médiuns, apresentado em janeiro de 1861, o mais notável tratado de paranormologia humana, para ser acompanhado do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, que significa a chegada do Consolador à Terra. As estrelas que se encontravam nos céus, abaladas, caíram sobre a terra para iluminar o mundo, conforme se encontra na apresentação da referida obra. O Evangelho de Jesus está sendo apresentado dentro do código moral dos espíritos que retornam para nos oferecerem a segurança de uma existência estável. E Allan Kardec, ao invés de preocupar-se com a teologia, preocupa-se com os fundamentos morais, porque eles são de todos os tempos, não obedecem às paixões de teólogos, nem de encarregados escriturísticos que o interpretam ao seu próprio prazer. Logo de imediato, para poder equacionar a problemática das penas eternas, Allan Kardec publica o céu e o inferno, ou a justiça divina, conforme o Espiritismo, e mais tarde, em 1868, publica a Gênese, estudando os 6 dias bíblicos, apresentando as várias eras, antecedendo as investigações da paleontologia, como houver antecipada a doutrina do evolucionismo 2 anos, a apresentação da tese de Charles Darwin, com a sua admirável composição do processo evolutivo natural, da seleção das espécies, dos fatores mesológicos e filogenéticos. Mas no dia 31 de março de 1869, entre 10 e 11 horas da manhã, o gigante, exaurido nas suas forças, todas elas entregadas à vivência e à divulgação do Espiritismo, tomba, deixando a doutrina de pé, irretocável, na codificação, que são as 5 obras referidas, mais 2 obras complementares, o Principiante Espírita, o que é o Espiritismo, e a Revista Espírita por ele dirigida e redigida desde janeiro de 58 até março de 69, constituindo este o grande patrimônio cultural que encerra a verdade na sua dimensão mais ampla e mais gloriosa. Mas a história não se detém aí, e os acontecimentos prosseguem com a lamentável guerra de 1870, a Guerra Franco-Prussiana, para abrir-se depois, na Universidade de La Salpêtrière, o espaço para as investigações da psique humana, com Jean-Martin Charcot, que irá penetrar no inconsciente do indivíduo, para poder interpretar-lhe a origem de todos os seus conflitos,
a origem da sua realidade, abrindo espaço para o desdobramento das ciências psicológicas, da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, através dos representantes mais nobres, como Sigmund Freud, que tem a coragem de dizer que a criatura humana é por excelência um animal sexual, e que os conflitos que abalavam aquele começo do século XX não passavam da negação da faculdade sexual do indivíduo, acobertada pela intolerância e castração da fé religiosa. O espiritismo dilata-se, vai encontrando partidários em todos os lugares do planeta, mas logo depois vem a Primeira Guerra Mundial. Os interesses políticos cedem à realidade da busca da verdade e logo depois exaltam-se, deixando um saldo terrível na consciência histórica da humanidade, da sombra coletiva do grande desastre da impiedade cometida nos campos de batalha. Inutilmente, assina-se na sala dos espelhos o Tratado de Paz com a Alemanha, que nada mais é do que uma trégua para desencadear-se uma outra calamidade em setembro de 1939, com a invasão da Polônia, e em breve as tropas hitleristas estão esmagando a Europa e fazendo que o mundo estertore na calamidade da guerra. A grande pátria americana é convocada a defender os seus interesses no Pacífico, e o mundo é envolvido pelas labaredas do nazismo, do fascismo e das ideias arbitrárias desses ditadores sem alma. Mas chega o momento em que a bandeira da paz é içada novamente a partir de maio de 1945, culminando em agosto com a tragédia de Hiroshima e de Nagasaki, quando as primeiras bombas atômicas ameaçam a Terra de extinção. Nesse ínterim, por volta do outono de 1932, depois de ouvirem uma conferência na Universidade Clark, ditada pelo psicólogo William McDougall, o casal que se dedica à investigação da realidade humana, começa na Universidade Duke, os doutores Joseph Banks Rhine e a sua senhora esposa Louise Rhine, a averiguar se em verdade a vida é apenas patrimônio do cérebro. Essa interação mente-corpo será o resultado somente dos neurônios cerebrais, das comunicações de natureza eletroquímicas, ou existe algo mais? E surge a parapsicologia, ramo da psicologia experimental, conforme definida pelo Dr. Rhine, para estudar os fenômenos inabituais e inusitados. E à medida em que a parapsicologia vai penetrando nos escaninhos da psique humana, logo surgem declarações científicas verdadeiramente fascinantes. A primeira delas é a declaração de que a telepatia não é um charlatanismo, pode ser confirmada cientificamente. Logo depois, a clarividência é um fenômeno demonstrado em laboratório. A psique humana pode perceber, sem a contribuição dos olhos, acontecimentos no hoje, através da pré-cognição a respeito do futuro, da retrocognição em torno do passado, confirmando o profetismo ancestral. E em 1942, ambos investigadores têm a oportunidade de dizer que a alma é imortal. Aqueles que considerávamos mortos retornam. É verdade que existem fenômenos da própria psique, que Allan Kardec também havia concluído desde o dia em que apresentara a Revista Espírita de 1865, na página 125, quando se refere aos fenômenos da personalidade do indivíduo,
aos fenômenos que serão taxados posteriormente como fenômenos anímicos, dos conflitos, do inconsciente, que numa catarse automática são atirados fora e assumem personificações parasitárias, como se fossem representações de entidades desencarnadas, conforme constatado pelo professor Pierre Janet e esclarecido em uma das obras mais monumentais apresentadas no fim do século XIX, Animismo e Espiritismo, pelo médico do czar da Rússia, Alexander Aksakov. A parapsicologia desenvolve-se, e nesse momento de exaltação, o casal Kirlian apresenta uma das mais belas demonstrações da vida nas experiências que lhe guarda o nome, Semyon Davidovich e a sua esposa, senhora Kirlian, haviam detectado uma forma de aura magnética de um corpo em plasma, que mesmo perdendo a substância material, mantinha a forma primitiva. Chegamos aos anos 50. A parapsicologia está no seu apogeu, confirmando a imortalidade da alma, na chamada parapsicologia espiritualista, francesa, americana, em detrimento das observações realizadas na Rússia, na denominada parapsicologia sem alma, quando então os parapsicólogos dão-se conta que o ser humano é portador de determinadas possibilidades, nas quais pode exteriorizar uma força que no passado havia sido chamada de força ódica, agora de força ectoplásmica. Essa emanação da célula, da camada externa da célula, o ectoplasma, que podia ser transmitido a outros indivíduos, produzindo efeitos positivos, assim como negativos, e surge a psicobiofísica, na qual se destaca o eminente engenheiro brasileiro Hernani Guimarães Andrade, que vem de colecionar através dos anos o mais notável arquivo de fenômenos reencarnacionistas, constituindo seu instituto de pesquisas psicobiofísicas em São Paulo, posteriormente em Bauru, a maior representação dos fenômenos parapsicológicos, psicobiofísicos e espíritas, provando a imortalidade da alma e a reencarnação. É nesse ínterim que na cidade de Estocolmo, numa das suas ilhas, o engenheiro elétrico Friedrich Jürgenson, realizando experiências para gravar o canto de Totinegras, surpreende-se com uma voz metálica gravada na fita magnética do seu computador. Inicia-se agora uma outra pesquisa. E em breve, em 1965, esse mesmo Frederico Jürgenson recebe uma comenda papal por haver comprovado em mais de 2.000 horas de gravações em fitas magnéticas a imortalidade da alma, concessão que lhe foi feita pelo Papa Paulo VI em homenagem ao seu trabalho, embora ele não fosse católico. E agora a doutrina da psicobiofísica abre espaço para uma nova ciência que se vai alongar, proporcionando a confirmação nos laboratórios de experiência das atividades doutrinárias realizadas por Allan Kardec, seja na residência de Madame Prenamaison ou naquele maravilhoso núcleo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O Espiritismo, então, agora é aceito por um grande número de investigadores que se deslumbraram no século anterior, da talla de William Crookes, de César Lombroso, de Charles Richer, de Cromwell Varley e de tantos outros que estudaram os médiuns mais notáveis, como Elizabeth de Perrance, Eusápia Paladino, Daniel Douglas Home, os irmãos Davenport e tantos que demonstraram através dos fenômenos de ectoplasmia,
ou de materialização, a sobrevivência do espírito, a desencarnação, a continuidade da vida depois do túmulo e as bênçãos que advêm em uma existência enobrecida pela conduta exarada do Evangelho de Jesus no Brasil, na pátria do Evangelho, no futuro coração do mundo. Médiuns notáveis desde Celano, na Federação Espírita Brasileira, demonstram a imortalidade da alma, seguidos pelo inesquecível de Eurípides Bassanulfo, o apóstolo triangulino sacramentano, portador de mediunidades incomparáveis, que se aproximaram das faculdades mediúnicas do venerando Francisco Cândido Xavier. Desdobramento, clarividência, materialização, faculdades de cura, bilocação, são comuns naquele jovem sacramentano que desencarna muito jovem, e antes da desencarnação tiveram cuidado de tomar de um calendário que falava a respeito de cada dia, que desencarnaria no dia 2 de novembro de 1918, às 10 horas da manhã, conforme aconteceu, vitimado pela gripe espanhola. Mas nesse momento, o Brasil já rutilava com médiuns extraordinários, como Zilda Gama, a médium de Victor Hugo, a romancista admirável. Portugal havia contribuído com médiuns admiráveis, que se encarregaram de demonstrar através da psicografia, da psicofonia, faculdades veneráveis, que a vida tem um sentido psicológico, tem um significado profundo, ela está distrita ao amor de Deus, que deve ser vivenciado em cada momento em que nos encontramos na existência planetária. E segue a venerável Ivone do Amaral Pereira, que nos traz do além as revelações mais audaciosas. Eu me encontrava com ela no ano de 1957, na cidade de Pedro Leopoldo, quando fomos ambos visitar Chico Xavier. Havia sido publicado então Memórias de um Suicida. E Chico Xavier, terminada a reunião, pega as duas mãos de Dona Ivone do Amaral Pereira em concha, beija-as, dizendo que aquelas mãos trouxeram a mais notável revelação do mundo espiritual. A série André Luiz estava sendo divulgada com as revelações da transcendência da vida física. E Chico Xavier diz-lhe: Ivone, André Luiz está dizendo-lhe que esse livro, Memórias de um Suicida, é a maior obra dos últimos 50 anos e permanecerá nessa área como uma das maiores obras dos próximos 50 anos. Dona Ivone do Amaral Pereira havia devassado o infinito, o invisível, o além do túmulo, a semelhança daquela inglesa Elizabeth de Perrance, que nos traz do país das sombras a revelação da imortalidade da alma, a verdade, em várias dimensões, através de pessoas que se não conhecem, dando um caráter de universalidade ao ensino, conforme previsto pelo codificador, vai-se essa verdade condensando na consciência histórica e sociológica da humanidade. Logo depois, as inovidáveis sessões de materialização do médium Francisco Peixoto Lins, carinhosamente denominado Peixotinho, as materializações luminosas, em que os seres espirituais retornam e assumem a sua realidade temporal como a gênere, com natureza física, com batimentos cardíacos, com temperatura, como as memoráveis sessões de William Crookes, ou aquelas outras da senhora Ana Prado, em Belém do Pará, católica, que conseguia materializar de uma forma tão palpável, que o espírito materializado sentava-se no colo dos pais para acariciar-lhes o rosto, para beijar-lhes as mãos, como aconteceu com Frederico Figner, o célebre judeu do Rio de Janeiro, que criou os gramofones
e que no Brasil representava as experiências de Edison, o grande inventor americano. Esse Frederico Figner que volta do além e através da mediunidade de Chico Xavier, como um pseudônimo, nos revela no seu Voltei o que ele encontrou na vida, depois da vida. A sua querida filha Esther, que havia desencarnado na rua Marquês de Abrantes, no Flamengo, no Rio, vai materializar-se em Belém do Pará, trazendo-lhe rosas, ainda vivas, cheias de vigor, do jardim do seu palacete, que ainda existe na referida rua do Rio de Janeiro. E ele dirá depois: foi tão real a presença da minha filha naquelas sessões memoráveis com a senhora Ana Prado, que ao retornarmos para casa, a dor da saudade foi tão grande como no momento em que ela se despediu do corpo físico pela morte. É que a verdade não usa máscaras, ela se apresenta sob vários aspectos, em todo lugar, e é através dessa apresentação que ela se esculpe no ser do superconsciente humano, para poder descer à consciência e administrar-lhe as experiências mais gloriosas da vida. Mas nesse ínterim, outras experiências são realizadas através da hipnose. O indivíduo consegue retroceder a existências anteriores e narrar, como o caso que se fez célebre no mundo, o caso de Bradley Murphy, a jovem inglesa que retrocedeu 200 anos e conseguiu relatar como era a vida da cidadezinha de Cork, onde ela havia nascido, os hábitos, o dialeto, fazendo que as mentes na área da psicologia voltassem-se para examinar a realidade desse ser tridimensional que é a criatura humana. Agora, já não é mais o binômio mente e corpo, nem é mais a tradicional colocação corpo e alma, é espírito, perispírito e matéria. A criatura humana não aparece na Terra por influência do acaso, nem pelo passe de mágica, em que um bolo de barro é transformado nessa criatura com 100 trilhões de células, com um aparelho circulatório que mede entre 150 mil a 180 mil quilômetros de artérias, de veias, de vasos e capilares, em um sistema perfeitamente harmônico, autossuficiente, que diante de uma picada de alfinete vê a morte de milhares de capilares que logo se refazem, e quando ocorre um corte e a hemorragia se estabelece, um coágulo tampão feito pela fibrina impede que o sangue se esvaia, com exceção dos hemofílicos que necessitam de tratamento especial. Este corpo glorioso é o resultado de um processo evolutivo de 2 bilhões e 200 milhões de anos, desde as primeiras partículas de açúcar na intimidade das águas oceânicas, que resultam do golpear das rochas e das penedias pelas ondas incessantes, até as primeiras formações de natureza vibratória nos seres unicelulares, nos pluricelulares, nas algas, iniciando a marcha evolutiva para chegarmos a esse momento do Homos Virtualis, que não é ainda a etapa terminal. Porquanto a evolução não tem limites, e continuaremos na jornada incessante até lograrmos o reino dos céus, que afinal de contas já se encontra dentro do nosso coração. Mas nessa trajetória luminosa, a figura de Francisco Cândido Xavier será naturalmente o arco-íris que ligará o mundo longínquo ao mundo propínquo, o mundo dos espíritos ao mundo das criaturas humanas. Médium, portador de uma polimorfia de faculdades, ele irá trazer mensagens probatórias da imortalidade da alma
em 8 idiomas, inclusive no dialeto luxemburguês. Terá a oportunidade de escrever páginas espetaculares, não apenas em português, mas também em inglês. Escreverá milhares de cartas daqueles que voltam do além-túmulo para poder dizer que estão com saudades dos seres queridos e que suplicam a esses seres queridos que os envolvam na ternura do amor, na blandícia da prece, mantendo o vínculo, porque a morte não nos separa dos outros. Pelo contrário, muitas vezes nos aproxima muito mais uns dos outros. As memoráveis reuniões do Correio do Além, que poderíamos aqui considerar como a barca de Gleire, do notável beletrista Rangel, analisando a correspondência que manteve com um dos homens mais notáveis da literatura brasileira. Essa barca de Gleire traz do além aqueles viajantes que retornam para nos consolar da saudade, como aconteceu em uma mensagem que ele psicografou de minha mãe, analfabeta, exatamente no dia em que ela completava 10 anos de desencarnada, e eu sequer me lembrava do fato. Retornava de Miami e optei por fazer a viagem visitando Uberaba para poder abraçá-lo. Era então um dia para mim de grande ansiedade, porque visitar o apóstolo era como beber na fonte inexaurível do poço de Jacó, da condição da mulher samaritana, a água viva oferecida por Jesus. E naquela noite, uma quarta-feira, quando ele nos recebeu na sua residência, acompanhado pelo meu anfitrião Emanuel Martins Chaves, reunimos-nos, os dois, ele e auxiliar de cozinha, para fazermos uma oração. Ele ofereceu-nos papel e lápis. Também ele preparou-se com esse instrumento do seu trabalho sublime, e ambos começamos a psicografar. Ao terminar a reunião, ele pediu que eu lesse a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, o que eu fiz emocionadamente, dirigindo-se a ele, após o que ele leu a mensagem de minha mãe, vazada daquelas características dúlcidas da mulher humilde, que havia logrado o ministério da maternidade com sublimidade, com entrega, com devotamento que o túmulo não interrompeu. Quando ela estava encarnada, eu costumava dizer-lhe: mãe, a senhora é tão inteligente, eu ensino-a a ler e escrever, e tenho certeza que em uma semana ou duas a senhora estará podendo ler as obras espíritas que tanto ama. Ela me tocava a cabeça e dizia, sorrindo do alto dos seus 70 anos: meu filho, eu já sou diplomada pela Universidade da Vida e não quero meter confusão na minha cabeça para não me atrapalhar. Ela começa a mensagem dizendo: meu filho, veio do além para consolar o seu coração. Você tinha tanta vontade que eu aprendesse a ler e escrever, e eu lhe dizia que era diplomada pela Universidade da Vida e não pretendia colocar confusão na minha cabeça. E aqui chegando, meu filho, logo que tomei consciência da minha realidade espiritual e entendi a razão do meu analfabetismo, eu roguei ao Senhor da Vida que me permitisse a honra de evocar as luzes do saber para mandar-lhe uma carta. E o Senhor de bênçãos concedeu-me. Aqui está sua mãezinha escrevendo para você 32 páginas. Ela referia-se a dados íntimos da família, aos meus 8 irmãos, enunciando-lhes os nomes em ordem decrescente de idade, o que seria difícil para mim de improviso, e terminava narrando um acontecimento que somente pude constatar 6 meses depois, graças à colaboração de um amigo da cidade de Feira de Santana, Lauritz Bastos, a quem eu incumbi do favor de fazer-me investigar
um dado que constava na carta e que ninguém conhecia. Dizia ela que havia sido recebida no além por uma senhora muito modesta, tão pobre quanto eu, a senhora Maria Domingas Bispo, que havia desencarnado em nossa querida Feira de Santana, no dia 7 de julho de 1932. Na oportunidade, eu tinha 5 anos. Feira de Santana era um burgo. Praticamente todo mundo conhecia todo mundo, mas eu não conheci essa amiga de minha mãe. O meu irmão mais velho, em 1932, contava 31 anos. E eu perguntei-lhe: Genésio, mãe teve alguma amiga de nome Maria Domingas Bispo? E ele me falou até arrogante: não, de maneira nenhuma. Eu conheci todas as amigas de minha mãe. E ao meu outro irmão, que tinha 28 anos naquela época, e a minha irmã, que tinha 25 anos naquela época, ninguém havia conhecido. Então estabeleceu-se um conflito. Chico Xavier não errava e minha mãe não se enganava. Então estaria toda a família enganada. Depois de ir à Feira de Santana, de ir aos cartórios de óbitos para pesquisar e não encontrar nada registrado, solicitei ao amigo Lauritz que fizesse uma pesquisa. E ele, depois de 6 meses de investigação, certo dia na praça do mercado, ele disse: Dona Ana, a senhora nos meteu nesta enrascada. Esse fato não aconteceu. Inspire-me. E então ele teve um insight. E indo ao cartório, ele pôde fotografar o atestado de óbito, ou o registro de óbito daquela senhora que havia desencarnado naquela data com o nome absolutamente igual. A verdade é indestrutível e resiste ao bisturi de qualquer investigação. Então essa verdade veio se implantando, e através da mediunidade coroada de bênçãos do apóstolo, atingimos o momento culminante, especialmente nesses dias, quando, celebrando o centenário do seu nascimento, podemos ver nas telas cinematográficas do Brasil e possivelmente de outros países a figura cândida de Chico Xavier, muito bem representada, a sua biografia muito bem narrada, especialmente o momento quando ele viaja pela primeira vez de avião, e entre as turbulências, como as pessoas começassem a temer, a gemer e a gritar, ele também fez coro, e Emmanuel lhe desmorra com educação. Era natural que essa vida gloriosa chegasse agora ao momento culminante, com a apresentação do filme Nosso Lar, que nos dá a ideia exata daquilo que nos espera além da morte, graças ao livro da sua psicografia, que é recordista, já vendeu mais de 2 milhões de exemplares no Brasil, no país que se lê pouco, e especialmente uma literatura especializada. Então, vivemos a hora gloriosa da verdade na sua dimensão mais luminosa, penetrando nossas mentes e oferecendo roteiro para a nossa felicidade. É Jesus que volta, da mesma forma que ressurrecto e vivo, pediu à mulher equivocada de Magdala que se reabilitara, que não o tocasse, porque ainda ele não estivera com Deus. Então, nestes dias tumultuosos, recordamos-nos de Lamennais, de Lacordaire, que proibidos de proclamar a verdade, através da mediunidade, vem escrever páginas luminosas no Evangelho segundo o Espiritismo e na Revista Espírita, demonstrando que nenhuma força mata os ideais. Que medo nos podem fazer aqueles que somente matam o nosso corpo, ou que nos proíbem de executar os nossos ideais, mas não nos impedem a faculdade de pensar. Vivemos então esses dias gloriosos do Espiritismo, quando bênçãos descem sobre a humanidade,
afligida e infeliz dos momentos nobres de ciência e de tecnologia de ponta. A nossa sociedade que estertora na solidão, na ansiedade, que experimenta o aguilhão tremendo do medo e sofre a pandemia da depressão. Por outro lado, enfrenta as bênçãos de uma madrugada iridescente que começa a clarear a noite turbulenta das paixões, ensejando-nos a presença do sol de primeira grandeza, que é Jesus de volta. Irmãos espíritas, raia novo dia, com ele as bênçãos dos céus, iluminando a terra e enriquecendo aqueles filhos desviados do Calvário. Jesus distende suas mãos misericordiosas e nos afagam, saindo dos templos de pedra para caminhar pelas ruas do mundo, enxugando o suor dos excluídos, as lágrimas dos desesperados e dando-nos o rumo para o encontro com Ele. Neste momento em que a doutrina espírita recebe cidadania, graves preocupações devem pairar em nossos sentimentos e em nosso discernimento. O que é que iremos fazer do Espiritismo? O cristianismo primitivo experimentou o começo da sua degradação, quando se tornou doutrina do Estado e quando começou a dominar as paisagens terrestres. Santo Eusébio, cristão primitivo, asseverava que o cristianismo, quando perseguido, proporcionou mártires e heróis. Mas à medida em que foi aceito pelos antigos perseguidores, logo o odor de santidade cedeu lugar ao orgulho, à intemperança. Até há pouco éramos os espíritas vistos com descaso, com zombaria e sarcasmo. As nossas palavras eram consideradas como alucinações, os feitos da imortalidade como processos psicopatológicos. Mas agora, alguns ramos da ciência vêm confirmar a grandeza da imortalidade da alma, e as multidões sedentas de paz, ansiando pelo conforto moral, virão bater às nossas portas. Preparemo-nos, instrumentalizemo-nos para receber os filhos do Calvário. Não nos deixemos dominar pela presunção ou permitir que a caridade se nos esfrie no coração. Abramo-nos ao amor e sirvamos mais e mais. Demonstremos que a doutrina espírita é a síntese da verdade que desce dos céus para a sua humanização na terra. Que as nossas lágrimas se transformem em pérolas de gratidão. Que as nossas dores sejam sublimadas como nosso sacrifício no holocausto do amor. Evitemos as dissensões, as querelas inúteis, o campeonato da insensatez, os lugares de destaque na comunidade, servindo e amando sem cessar.
Jesus espera. Vamos, não relacionemos impedimentos, abandonemos a lista das dificuldades, deixemos para trás queixas e lamentações, e dentro das perspectivas do vir a ser, cantemos o nosso hino de glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus espera por nós. Vamos a eles, meus filhos. São os votos dos espíritos espíritas que participam desse magno evento, e do velho amigo, paternal e humílimo servidor Bezerra. Muita paz, meus filhos. Trabalhar